encosto. Boa tarde a todos. Amanhã é feriado aqui no Brasil, mas sexta-feira, dia 8, estaremos aqui novamente. O ensinamento de hoje: está errado dizer que os honestos saem perdendo. Há muito tempo, ouve-se dizer que as pessoas honestas saem perdendo. Entretanto, refletindo profundamente, pergunto a mim mesmo se essas palavras não soam mal para a sociedade e para os indivíduos. Sendo assim, ainda que pouco adiante afirmar o contrário, pois os fatos parecem comprovar a veracidade daquela afirmação, minha experiência me faz garantir que não existe nada tão falso. Vejamos. Quando observamos minuciosamente a sociedade, notamos que existem duas maneiras de ver as coisas: a curto prazo e a longo prazo. Em geral, os homens tendem a julgar o bem e o mal através de resultados momentâneos. Ao verem, por exemplo, o sucesso obtido por pessoas desonestas, que enganam o próximo ou vendem gato por lebre, ficam deslumbradas e definem que os honestos sempre saem perdendo. Mas é preciso que tais coisas sejam vistas a prazo mais longo, pois, inevitavelmente, a farsa virá à tona e aquelas pessoas passarão por grandes vexames, podendo-se até afirmar que acabarão arruinadas. Em contrapartida, ainda que por um momento os honestos sejam mal interpretados, prejudicados ou colocados em posição desvantajosa, com o passar do tempo, infalivelmente a verdade será esclarecida. Vou contar minha experiência a respeito. É constrangedor eu falar de mim mesmo, mas desde jovem eu era muito honesto. Não conseguia mentir de maneira alguma. Por isso sempre me diziam: um rapaz honesto como você nunca vai alcançar sucesso. Se você não mudar seu pensamento e não for hábil no mentir, dificilmente será bem-sucedido na vida. Achando que essas palavras eram sensatas, menti bastante durante algum tempo, mas não estava bem comigo mesmo. Sentia uma angústia insuportável. Minha vida se tornava sombria. Meus dias eram só de tristeza. Não havia, pois, condição para obter bons resultados nos meus empreendimentos. Naquela época, eu era comerciante, de modo que as técnicas de negociar deveriam ser muito mais vantajosas para mim. Mas eu não conseguia me sair bem e acabei decidindo voltar à honestidade, traço próprio do meu caráter. O engraçado é que, depois disso, os resultados começaram a ser melhores do que eu esperava. Em primeiro lugar, adquiri maior crédito no mundo dos negócios. As coisas passaram a se processar num ritmo excelente e, em pouco tempo, consegui um grande capital. Com isso, deixei-me levar pela corrente. Quando já tinha estendido demais a mão, deparei com uma crise no mundo econômico e decaí a ponto de não conseguir mais recuperar-me. Foi isso que me fez abraçar a vida religiosa. Entretanto, até hoje, continuei seguindo os princípios da honestidade, da qual determinei jamais me apartar. Obviamente, os resultados são ótimos. Durante um período relativamente longo, houve ocasiões em que fui mal interpretado, criticado, pressionado, enfrentando caminhos espinhosos, cheios de dificuldades, mas nunca perdi a confiança das pessoas, o que ainda hoje atribuo com toda convicção à minha honestidade. Parece que os homens contemporâneos têm uma visão a curto prazo e se deixam encantar por resultados momentâneos. É, pois, necessário que, diante de qualquer situação, eles observem os fatos com os olhos voltados para a eternidade. Isso é válido para todas as circunstâncias. Exemplifiquemos um político que força a situação para conseguir o poder. Não o retirar nas mãos por muito tempo. É o mesmo que colher um caqui ainda verde, não esperando que ele amadureça e caia, e ficar frustrado com a sua cica. Existe um ditado que diz: os grandes políticos pensam em termos de 100 anos, os políticos de nível médio em termos de 10 anos, e os de nível inferior em termos de 1 ano. É exatamente assim. Entretanto, hoje em dia, por infelicidade, parece que o número de políticos de nível inferior é bem maior. O mesmo princípio se aplica à agricultura natural, por mim preconizada. Vemos que a agricultura praticada até hoje conseguiu bons resultados com o uso de adubos, mas como os adubos corroem a terra, essa se torna cada vez mais pobre. Sem perceber isso, as pessoas mostram-se deslumbradas com os resultados momentâneos. Por fim, tanto a terra como o homem ficam intoxicados. O princípio também é válido para a medicina atual. Durante algum tempo, os medicamentos e os tratamentos através de aparelhos surtem efeito.
Pouco a pouco, no entanto, surgem efeitos contrários e a pessoa piora. Sempre deslumbrada com os resultados momentâneos, ela volta a utilizar o mesmo método e vai piorando cada vez mais. Meu objetivo com esses exemplos é chamar a atenção para as consequências da visão a curto e a longo prazo, a que me referi inicialmente. 20 de abril de 1949. Eu usei esse mesmo ensinamento aqui ontem e mais um outro chamado Hábito da Mentira e Ganancioso Sem Ganância com o pessoal de fora, de outras igrejas messiânicas, de outras messiânicas. Né? E falamos muito sobre isso. E com relação nesse caso aqui, esses 3 ensinamentos estão bem ligados. O hábito da mentira, são as pessoas que mentem assim, de uma forma absurda para ter poder, para aparentemente criar um respeito que ela não tem. Então ela mente para poder ter poder, para conquistar dinheiro, posição e tudo mais tal. E os gananciosos sem ganância são aquelas pessoas que a ganância dela é só para elas só quer para elas. Elas não estão preocupadas com outras pessoas, com nada. Mas você não fala sobre o ganancioso positivo, que é aquele que visa ter conhecimento, ter, vamos dizer assim, riqueza, de coisa e tal, para poder servir à humanidade, para salvar as pessoas. Então, e esse ensinamento aqui é bem atual, em todos os níveis, tanto religiosos como político, várias situações. E realmente a gente sempre ouve dizer assim, fulano faz, mente pra caramba, está sempre se dando bem. As pessoas que estão andando na linha correta estão sempre se ferrando, sempre se lascando, né? Só que isso é uma visão bem materialista. E nós somos assim. Porque não se conforma, assim, como é que pode? A gente está fazendo tudo certinho, a gente rala, se lasca tudo para conseguir as coisas, vagabundo vai, faz um negocinho de nada, mente pra caramba, e o pessoal, que maravilha, que é assim, que é assado. Só que isso tem um prazo de validade. São obras construídas em cima de bancos de areia, que não tem muito tempo de duração. Na primeira onda, o primeiro vento que der ali, vai desabar. E aqui, Meixo Sama é muito feliz quando ele coloca que ele também era muito pressionado por ser muito honesto. E teve que começar a mentir, né, na sua juventude para conseguir as coisas. O que era totalmente contra a sua natureza. Sofreu, desistiu e voltou a ser honesto. E as coisas começaram a andar e ele conseguiu prosperar nessa fase da vida. O que a gente percebe com isso é que muitas pessoas acabam se corrompendo para agradar terceiros. Ou, poxa, eu tenho que mostrar que aqui é bom, que aqui é legal. Então eu tenho que criar uma fantasia de alguma coisa, ou uma narrativa, sei lá, criar milagres fantasiosos, criar alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Né? É igual muito programa de televisão, né? Religioso, né? Vamos fazer oração da água, nego levanta. Quem está com doente aí, já curei, tem a dor, não tenho mais. Né? Cadeira de roda, cego enxergando, paralítico levantando. É uma palhaçada. É um teatro. E eu posso falar isso com profunda tranquilidade, sem estar levantando falso testemunho, porque há uns anos atrás, a gente estava em São Caetano, na igreja lá em São Caetano, quando começou, e me chamaram para dar uma entrevista. Eu fui 2 vezes dar entrevista nesse canal de televisão, lá no ABC. E foi uma entrevista de 1h30, 2 horas, acho, não me recordo. Quando acabou a entrevista, o cara que estava me entrevistando, é como se fosse um podcast hoje. Ele me chamou de canto e falou assim, bom, você não quer ter um programa aqui, cara, semanal? Eu falei, não, bicho, você é louco, como é que vai ter um programa na televisão, cara? Não tem dinheiro para isso, não. Não, mas a gente dá um jeito para parcelar para você, muita coisa. Não, não tem a condição. Ele falou assim, olha, dá resultado. Eu falei assim, eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Nós fomos, tem um amigo meu que trabalha com gravação em igrejas, né? E tem uma igreja grande aí, né? De um apóstolo, né? Que a equipe dele, ele teve uma falha na equipe e me chamou se eu não podia cobrir com a minha equipe, fazer as gravações para poder transmitir os cultos deles. E ele foi lá. É claro. Ele falou assim, mas pega à vista, porque os caras são caloteiros. Então ele já cobrou R$15 mil naquela época, era dinheiro pra caramba. Isso foi em 2004, 2005. 2005, é por aí. Recebe à vista porque eles são caloteiros.
Aí ele fez lá, filmou o pessoal com cadeira de roda, que milagre, estou enxergando, um monte de milagre lá, e entrevistou tal. Quando acabou o culto, o apóstolo chamou ele, ele era bispo, chamou ele e falou assim: ô fulano, vamos conversar aqui. Olha, eu gostei do seu trabalho, muita coisa e tal, eu quero fazer mais um trabalho com você. Falei: pois não, eu te dou mais 5.000 para você me gravar 5 milagres. Aí ele falou assim: ué, é fácil, é só chamar o pessoal que levantou a cadeira aí, que enxergou, é só de gravar ele assim. Não, você não está entendendo. Eu quero que você me produza 5 milagres. Como é que é? Produza. Aquilo lá não é milagre, aquilo lá é esquema para poder aumentar a audiência e o número de fiéis. Ele falou assim: então eu te dou mais 5.000, você pega 5 pessoas aí, cria um milagre aí, filma e muita coisa. Ou seja, aí você fica pensando, cara, aí os anos se passaram, e hoje você vê que é uma igreja que está totalmente ferrada, super endividada, né, com um monte de escândalo, denúncias pra caramba. Adiantou? Não adianta nada. Então todas aquelas pessoas, sacerdotes, que usam a fé com mentira, que usam a fé para satisfação pessoal, para afagar o seu egozinho medíocre, tem um final que será triste, né? Hoje, desde manhã, atendendo um monte de gente, até comentei aqui, falei: nossa, hoje é dia de ouvir desabafos. Tantos desabafos que são quase que denúncias sobre tratamentos absurdos nas igrejas, assédio moral, assédio sexual, humilhações. Eu até comentei agora com o senhor Deus, falei: cara, parece que as pessoas vão, os ministros, os reverendos, sei lá quem é que for, não importa qual a denominação, parece que vão dedicar, vão para a igreja com ódio. Eu estou revoltado com Deus, eu quero lascar um hoje, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é, cara, fique em casa. Mas não vai ficar em casa porque tem salário. E por salário, ele vai fazer o que tem que fazer, mesmo contra a vontade dele, que é o quê? Eu vou servir a Deus, vou nada, eu quero meu salário no final do mês, então não me enche o saco, me deixa na minha sala, não me atrapalhe. Então isso também tem um fim. Tem um fim. Até falei na aula de ontem, uma pessoa comentou uma coisa absurda. Uma pessoa perguntou assim, para um ministro: ministro, eu posso pedir para Jesus Cristo para poder ministrar Jorei? Aí ela perguntou para mim assim: o que o senhor responderia? Eu falei que não, porque o Jorei vem de Meixo Sama. Então, respeitando a linha, eu peço Jorei, Meixo Sama, por favor, né? Eu comunico. Se eu for numa igreja evangélica, por exemplo, eu não vou pedir para Meixo Sama para que o Espírito Santo venha em mim, né? Eu vou pedir para o Cristo se manifestar, né? Deixar o Espírito Santo se manifestar em mim. E assim vai. Aí eu falei para ela assim: se essa pessoa for evangélica ou católica fervorosa e porventura ela recebeu o Ricari e ela quer servir na sua fé, ela não vai ter convicção em Meixo Sama, vai? Não. Então ela vai usar como? Ela vai agir como? Aí sim ela vai pedir para o Cristo para utilizá-la. Mas é como eu aprendi uma vez: Cristo vai estar aqui, ou quem quer que seja, mas por trás vai estar o poder de Canon se manifestando. É diferente. Aí ela falou assim: concordo contigo, porque o ministro respondeu assim: não, isso aí é para convencer os cristãos, os católicos, que estamos no mesmo barco, não sei o que lá, basta ler Mateus 14. Falei: como é que é? Eu fui atrás de Mateus 14. Pega a Bíblia para mim ali, dona. E não tem nada a ver, Mateus 14. Ou seja, você dá uma referência de uma coisa que não tem nada a ver, para justificar uma coisa que também não tem nada a ver, né? Para pegar na minha sala aquela face dele lá, né? Então assim, deturpam-se assuntos e situações para poder o quê? Para ter plateia. E não é assim, cara, né? Não é porque aqui eu tenho as imagens aqui, eu tenho Nossa Senhora de Fátima ali, tem São Miguel Arcanjo aqui, tem a Sala da Paz, que uma pessoa vai entrar aqui, católica ou cristã, e fala assim: nossa, aqui eu estou me sentindo assim, estou na mesma linha. Não é que é a mesma linha,
os propósitos são parecidos, mas são linhas distintas. Catolicismo, cristianismo é uma linha, budismo é uma linha, islamismo é uma linha, hinduísmo é uma linha. O que converge todos? Deus. Deus é um só. Né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui o trem aqui. Não, esse aqui é outro, mas eu vou usar ele também. É que eu não achei nessa aqui, eu achei na outra. Eu procurei pela internet. Mas assim, independente disso, mas aqui tem uma bibliazinha azul ali. Olha, aquela bíblia dourada lá na ponta, lá, ó. Na segunda prateleira. Isso, não, embaixo. Na ponta. Essa aí, isso. Não, é Bíblia. Essa aí é da Universal. Nós temos também Bíblia da Universal aqui. Ganhei, ué. Se a gente ganha, usa. Eu só não sei pesquisar. Eu tenho que achar. Achei, Mateus. Só porque eu falei. A pessoa mandou ler Mateus 13, 14, ou 14. Aí está dizendo aqui: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que tem a ver isso aqui com jorei? Nada. Né? Não tem. Não tem lógica. Então, assim, usar a Bíblia é fácil, desde que você sabe o que está fazendo. Então, assim, aí conversando com o pessoal, nós falamos assim, várias vezes as pessoas se menosprezam na sua vida missionária. Nós temos uma condição hoje, com a internet, de você aprender tanto. Né? Hoje, por exemplo, estava conversando com um rapaz, de um texto que eu recebi. Eu falei, cara, você conhece esse texto aqui? Ele falou assim, olha, tem um autor aí, ele conseguiu decifrar a assinatura do cara. Eu fui ver, é sobre Charles Spurgeon, que eu não tinha lido. Eu me encantei com o que eu li. E do texto que eu li, né, tem a ver com a aula de hoje também. Ou seja, por que as coisas aparecem tudo na hora certa, no tempo certo, no momento certo? Não é nada ensaiado. Eu posso selecionar os temas das aulas, como eu fazia antigamente, do ano todo. Né? Mas na hora que você vai dar aula, o que acontece ali é assim, de momento. Vem uma informação essa, vem um texto diferente, vem alguma coisa a mais que faz com que você ganhe essa condição. Então, eu tenho plena convicção que as sementes que nós estamos plantando vão gerar grandes frutos, grandes árvores que vão gerar grandes frutos. Porque a nossa colheita, ela tem que ser de acordo com aquilo que nós semeamos. Se nós semearmos mentiras e discórdias, não vamos colher nada. É uma terra estéril. Mas se nós semearmos coisas boas e positivas, com certeza colheremos grandes coisas. A palavra, o poder da palavra é uma coisa muito, muito séria. O Isama fala sobre isso em Kodotama, né? O poder da palavra, a força da palavra. Então muitas pessoas usam a palavra para poder ludibriar, enganar as pessoas. E tem gente que tem o dom. Tem gente que sabe ensinamento pra caramba, mas não pratica uma unha, uma vírgula. Mas sabe. E sabe usar o ensinamento a seu favor, fazendo com que a pessoa na sua frente seja menosprezada ou humilhada, se sinta culpada. Então você usa a palavra como uma arma. A mesma coisa a Bíblia. Se você conversar com algumas pessoas mais radicais, ela vai usar a palavra a Bíblia como uma arma, para te cortar. Eu falei, calma que você também pode se cortar com essa mesma palavra. Né? Olha que texto interessante isso aqui. Isso aqui é uma palavra para o cristão. Mas eu vou trocar a palavra aqui cristão para messiânico. Eu vou trocar a palavra cristão para messiânico. Ele começa com um trecho de Filipenses, que fala assim: no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como aços do mundo. Aí vem, nós usamos as luzes para iluminar. Um cristão, um messiânico,
deve brilhar em sua vida de modo que uma pessoa não poderia conviver com ele em uma semana sem conhecer o Evangelho. Sua conversa deve ser de tal modo que todos os que estão ao seu redor devem perceber claramente quem ele é e a quem ele serve. Devem ver a imagem de Jesus, devem ver a imagem de Meixo Sama, refletida em suas ações diárias. As luzes são destinadas à orientação. Ajudamos aqueles ao nosso redor que estão no escuro, pregamos a palavra da vida, indicamos o Salvador aos pecadores e um lugar de descanso divino aos cansados. E tem um salmo do Meixo Sama que fala justamente sobre isso aqui. Alguns, por vezes, leem suas Bíblias, leem os ensinamentos, e não conseguem entendê-la. Devemos estar prontos, como Filipe, que era um discípulo de Jesus, né? Para instruir o investigador no significado da palavra de Deus, no caminho da salvação e na vida de piedade. As luzes também são usadas como advertência. Em nossos caminhos de pedras e bancos de areia, um farol é a certeza a ser erguida. Os cristãos, os messiânicos, devem saber que existem muitas luzes falsas brilhando em todo o mundo, e por isso a luz verdadeira é necessária. Os mensageiros de Satanás estão espalhados, tentando o ímpio a pecar sob o nome de prazer. Eles suspendem a luz falsa. Seja nosso dever colocar a verdadeira luz sobre cada pedra de perigo, indicar cada pecado e dizer onde ele os leva, para que possamos estar limpos do sangue de todos os homens, brilhando como luzes no mundo. As luzes também têm uma influência muito acolhedora, e igualmente devem ter os cristãos, os messiânicos. Um cristão, um messiânico, deve ser um consolador, com palavras amáveis em seus lábios e simpatia em seu coração. Ele deve levar a luz do sol por onde passa e difundir felicidade ao seu redor. Bonito, né? Charles Spurgeon. Né? Não casa bem para o messiânico, para o cristão, para o budista, não é? Qual é a diferença? Nada. Só que nós temos que o quê? Que abrir os nossos olhos para não sermos enganados. Como ele fala aqui, os mensageiros de Satanás também estão entre nós, velho. E manipula, e fala, e chora, e fala bem, e se zizi, sabe? É bem maquiadinho. As pessoas pensam que Satanás é feio, chifrudo. Não, o cramunhão também tem olho azul, bicho. Entendeu? E pode enganar muito bem. Só que as pessoas não prestam atenção nisso. Se entrar um mendigo aqui, as pessoas pensam, poxa, está fedendo, está sujo. Mas ele vai entrar, como muitos já entraram, senta, alguns recebem jorei e vai embora, não é? E pode entrar também alguém de terno e gravata aqui, toda alinhada, muita coisa, e fala assim, nossa, por favor, seja bem-vindo, muita coisa. E é um pilantra. Como já aconteceu. Já aconteceu um cara aqui, todo engravatadão, querendo dar um golpe aqui. Uma vez eu caí. Na segunda vez eu quase voei no cangote dele aqui. Né? Pilantra e messiânico. Ele chegou aqui um dia, como isso aqui é bonito, não sei o que lá, eu também sou messiânico, eu sou de tal lugar, do jurista, eu conheço a ministra lá, nossa, que encanto maravilhoso. Ele vai falar, reverendo, sabe o que é? Eu sou corretor? Não, o que ele era? Acho que era corretor. E meu carro está aqui no posto, rapaz. Eu fui abastecer, ela coloquei R$10 e esqueci minha carteira. Sabe que você pode me emprestar? Pô, eu tonto, cara. Peguei 10 contos e dei para o caboclo. Depois eu volto aqui e está para devolver, até hoje. Passou um tempo, estava o outro seu Adilson aqui, sentado aqui. Aí, que bonito, não sei o que lá. Aí eu falei, essa voz não é estranha. Eu estava lá no fundo. Aí chegou aqui, eu parei ali, fiquei observando, mas não acredito que esse cara voltou com essa coisa. Não sei o que lá. Aí eu cheguei aqui, pois não. Ele não me reconheceu, né? Ou deu uma de migué. Não, porque eu sou vendedor de sapato, eu também sou messiânico, não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá, e sabe o que é? Aí eu falei, já sei, você está com o carro aqui no posto de gasolina e está faltando dinheiro para completar, para pagar o que você esqueceu da sua carteira, não é? Ficou vermelho. Porque você é um pilantra, meu, aí desceu o cacete. Você é um pilantra, seu sem vergonha, você não tem vergonha na sua cara, não? Não, mas eu estou equivocado, eu nunca vim aqui, se eu veio assim, você me deve dinheiro, seu lazarento. Se eu veio aqui já uma vez aqui, você me dá meus R$10 aqui. Não, você é equivocado, isso é mentira sua, eu nunca estive aqui, não. Saiu virado no saci. Passou um tempo também, estava lá em cima
no orfanato. Esse mesmo cara lá de trelelê com o caboclo lá, com uma conversa, não, que eu estou ali, quando coisa tal. Eu falei, eu parei, não aguentei. Eu falei, desculpa aí, esse cara aqui é pilantra, tá, é golpista, tá com conversinha, esqueceu carteira, não foi? Perdeu alguma coisa, né? Puto, o homem ficou louco, queria me matar, né? Então, assim, a mentira tem perna curta. Onde quer que você vá? E nós estamos sujeitos a passar por isso. Quantas vítimas apareceram já aqui? Quem te atendeu? Não é? Quantas vítimas já apareceram aqui? Ai, sei lá. E chora até. Chora. Só que nós também, por uma afinidade negativa, acabamos. Só que a gente tem que ter o quê? Tem que ter sabedoria. Né? O que é? Bora rezar ali. Vamos lá para o altar. Não, mas eu preciso de dinheiro. Não, dinheiro não tem, mas oração tem. A maioria não quer oração, né? Vai embora, né? Vai embora. Então, assim, é abrir os olhos, velho. Eu repito sempre, quando alguém te orientar alguma coisa fora do eixo, pergunte qual a fonte, qual é o ensinamento que tá baseado na sua orientação. Os mensageiros de Satanás, como eu falei, vão estar infiltrados em todos os cantos. E vão agir para denegrir cada vez mais o nome de Meixo Sama. E como é que você denigra o nome de Meixo Sama? Através dos sacerdotes. Membro nem tanto. Porque membro pode sair, pode se afastar. Mas e um ministro? E um reverendo? Né? Esse é o representante de Meixo Sama. Um pastor representa o Cristo. Se ele é desonesto, se ele é pilantra, se ele é mau caráter, ele está sujando o nome do Cristo. Se um pai de santo é pilantra, sem vergonha, ele está sujando o nome de quem? Dos orixás. Está lascado depois. Né? E assim vai. Então, são pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Mas como um messiânico, um espírito não vai acreditar no mundo espiritual? Não acredita, porque se acreditasse, não faria, não agiria assim. Ué. Para eles, vou roubar, vou viver, vou curtir, vou morrer, acabou. Vou virar pó. Né? Alguns ainda pensam assim, não, que eu vou deitar do lado direito de Deus, né? Eu vou lá, ficar dormindo, uma hora eu acordo lá, oh Deus, estou aqui, já acordei, estou de boa, estou relaxado. Né? Vamos para onde? Para lugar nenhum, para o inferno, meu amigo. Né? Então, assim, nós temos que ter uma postura tal que quando a gente chegar na nossa casa, depois de dedicar, de servir, tomar seu banho, jantar, falar assim, poxa, graças a Deus, hoje o dia foi punk, mas de coisas boas. Teve problemas? Teve, mas ajudamos a resolver. Levamos alento a quem precisava. Né? Não matamos ninguém. E quando eu digo matar, não é só tirar a vida física, é tirar a vida espiritual da pessoa. É tirar a luz que brilha dentro dela, o amor pela obra divina. A gente está cheio de especialista em bodega nenhuma. Né? Não estuda ensinamento, mal dedica, faz bodega nenhuma, mas é cheio de querer dar orientação. Não, que eu sei, sabe nada, é um Zé Ruela de quinta. Né? Orientação salva vidas, mas pode destruir vidas. Mas quem orienta e não tem qualificação para tal, inferno, bonitinho. E leva uma capanguinha com os biscoitinhos e vai comendo no caminho. Que lá não vai ter o que comer, não. Então, o nosso serviço tem que ser focado em quê? Na sinceridade, na verdade plena. Né? Que as pessoas não nos confundam com mensageiros de Satanás. Ei, eu fui naquela igreja lá, o cara exigiu um monte de coisa de mim. Não vai lá não, mensageiro de Satanás. Exigiu o quê? Exigiu o quê? Nós imprimimos 1000 fotos de Meixo Sama. Tem só um punhadinho aqui que falta para poder ser entregue. Então, quem quiser ainda, é só pedir que nós despachamos. Mas teve pessoas que reclamaram que demorou para receber. Eu mandei pelo correio. Pelo jeito mais barato, porque nós estamos pagando. E as pessoas que mais reclamaram são as que nem se preocuparam e pensaram assim, poxa, ele imprimiu, ele está mandando para mim pelo correio, eu nem perguntei quanto foi, será que eu posso fazer uma gratidão? Será que eu posso agradecer? Mas não, estou demorando demais, será que é mentira, não sei o que lá? Então, para que vai ter uma foto do Meixo Sama se não tem amor por ele? Você não entende o que ele está fazendo? Né?
E lógico, nós não pedimos nada para ninguém. Nós fizemos isso com dedicação da arte do Jorei, oferecendo isso. E todo ano eu vou fazer isso. Todo ano serão ofertadas 1000 fotos. Esse ano aqui já foi a cota. Né? Então, assim, o que adianta você falar que você é messiânico se você não entende quem é Meixo Sama? Não, eu sou cristão, eu vou no culto todo domingo, estou lá e prego, e glória, e louvo, mas você entende o Cristo? Não estou falando de Jesus, eu falei isso na aula ontem. As pessoas confundem Jesus com Cristo. Eu não falo de Mokichi Okada, eu falo de Meixo Sama. Não, mas eu tenho que falar uma linguagem ultra religiosa, eu vou falar de Mokichi Okada, porque as pessoas vão entender, mas depois... Tá, aí a pessoa vem aqui na igreja e fala assim, esse aqui é Mokichi Okada? Eu falei, mas pode chamar de Meixo Sama. Mas quem é Meixo Sama? O Senhor da Luz, quê? Eu falei, gente, usar linguagem ultra religiosa é a coisa mais imbecil que tem algumas pessoas que não sabem fazer isso. O que é uma linguagem ultra... Aqui é uma igreja, cara, eu vou falar o que aqui? Receita de bolo? Que eles me perguntaram, vocês têm jorei aí na arte do jorei? Não, a gente joga truco, joga dominó aqui. Pô, vou fazer o que aqui na igreja, cara? Que pergunta. É como uma mulher que veio aqui no culto, né? Na sexta-feira passada. Abriu a porta aqui. Isso aqui é um restaurante? Mas tá vendo a cozinha aqui, bicho, tá vendo mesa? Né? Mas assim, eu brinquei com ela aqui na porta, né? Ela é evangélica, quer vir conhecer depois. Mas... algumas coisas dá para levar na esportiva, mas tem coisas que não dá. Então, eu falo de Mokichi Okada quando? Quando ele era um homem normal. E alguém me pergunta. Mas eu falo mais de Meixo Sama, porque é o que eu vivo diariamente. Eu vivo todo dia Meixo Sama. 24 horas por dia eu vivo Meixo Sama. Eu não vivo Mokichi Okada. Ah, mas que Jesus é outra coisa. Não, espera um pouquinho. Você quer falar do Jesus ou do Cristo? Jesus morreu com 33 anos. E o Cristo? Cristo morreu? Não. Não é? Cristo não morreu. Não, mas que Jesus orientou assim, não. Quem orientou? Jesus ou Cristo? Cara, Jesus jogava bola com a gente, bicho. Jesus jogava um dominozinho, né? Gostava de soltar pipa. Eu dava de cair de rolemã. Mas o Cristo é diferente. Quando, em 2004, a gente abriu o Arte do Jorei, o reverendo Nakahashi falou para mim assim, você precisa trocar seu nome. Eu falei, como é que é, reverendo? Você é Dorival, ministro Dorival. Mas precisa trocar nome, tem que ter um nome religioso. Mas como assim, reverendo? O Papa não troca de nome? Né? O Jorge Bergoglio é o Papa Francisco. O Ratzinger é o Bento XVI. E assim vai. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso, reverendo? Tal. E uma vez eu estava na igreja, chegou um rapaz lá. Aí recebeu, jurei, muito coisa e tal, e foi conhecer a Sala da Paz. Eu falei assim, poxa, mas aqui em Hebreus fala que assim, se assado. Aí eu falei assim, o que você é? Eu falei assim, eu sou testemunho de Jeová. E em Hebreus fala sobre as imagens assim, assado. Eu falei assim, mas você leu o capítulo inteiro? Não, no versículo tal, aí eu peguei a Bíblia. Hebreus 22, X. Aí na parte, acho que de cima, acho que era Hebreus 22, alguma coisa assim, ele explicava um pouco melhor o que eu estava falando. Eu falei, está vendo? Você não pode se prender no versículo, você tem que ler o capítulo inteiro para ver a essência do negócio. Aí o cara falou assim, poxa, aí foi embora. Tem uma escadaria para sair da igreja. Então, eles desceram metade e voltou e falou assim, sabe, eu vou lhe falar uma coisa, você precisa trocar seu nome. Você tem que ter um nome religioso. E foi embora, cara. Anos se passaram, 2 anos se passaram, 3 anos. Em 2007, uma vez lá com o reverendo, na aula com o reverendo, trocando ideia com ele, falei assim, pô, reverendo, lembra que o senhor falou uma vez que eu tinha que trocar de nome, que eu tinha que ter um nome religioso, uma coisa, é mesmo, então... Espera um pouquinho. Aí ele subiu, trouxe uma pedra, uma pedra para fazer escrita japonesa, né? Trouxe os pincéis, um outro negócio lá, toda uma aparelhagem lá toda lá, a pedrinha pesada. Aí ele falou assim, que nome poderia ser, né? Eu falei, eu gosto muito de canzeão, moçados. Eu tenho uma afinidade com um canzeão gigante. Aí ele pegou o pincelzinho dele na pedrinha, raspou, Dokan. Falei, quer dizer, caminho de Kanon. Falei, legal. Aí ele parou assim, de repente, parece que ele entrou em transe, cara. Ele pegou o pincel, pum, pum, pum. Esse é seu nome, pá, Rokan. Tesouro de Kanon. Ele me deu o nome. Ali você vê que não era ele. Baixou o santo nele ali.
Porque ele falou com uma voz diferente, não era dele. E a forma como ele escreveu, e fez assim, ó, esse é seu nome. Bem forte. E daí nasceu o Rocan. Então, assim, hoje, quando os ministros vão aqui dar palestra, eu dividi esse nome, esse título com os ministros. Para assumir também uma parcela desse nome. Mas é um nome que ele tem profundidade na essência dele. Um outro monge falou que a caligrafia quer dizer tesouro visto por Canon. Então, se o nome é esse, eu tenho que o quê? Eu tenho que fazer valê-lo. Agora tem o nome de Rocan, então, cara, não adianta nada, cara. Não adianta nada. É a mesma coisa que uma vez o reverendo orientou também, que é bom não ter comércio com nome religioso. Assim, no caso, né, eu vou abrir um boteco ali, Boteco Boquichocada, Boteco Ricari, entendeu? Né? É bom não, porque o peso da palavra reflete no negócio também. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, vai buscando. E hoje, o meu espírito de busca, ele está cada vez mais aguçado, eu quero aprender mais ainda. Né? É aquilo que o senhor falou agora há pouco, né? A fome. Né? Sede de... Não, aquilo que estava falando na minha sala lá. Lembra? Da palestra do Nakahashi? Do descansar em Deus, né? Descansar no coração de Deus. Né? Eu busco conhecimento na essência de Deus. Eu tenho que caminhar, correr, aprender, ler o máximo que eu posso. Né? Nós temos livros aqui. Quando tiver os seus, leia, cara, leia. Vai ler alguma coisa, busque, porque vai precisar. Para não ter que chegar alguém aqui para dizer assim que a pessoa falou umas abobrinhas. Uma vez veio uma senhora aqui que ia numa igreja aqui perto. Entrou aqui, recebeu o jorei uma vez, voltou na segunda vez com a filha. Nossa, eu gostei daqui, sabe? Eu sou kardecista. Falei, que bom, só trabalho, sim, trabalho, eu sou médium e tal. Falei assim, sabe o que é? É que eu fui numa igreja aqui, e quando eu falei que era espírita, a ministra disse assim, não precisa preocupar não. Jesus, bicho Sama é a reencarnação de Jesus Cristo. Eu falei, porra, bicho, pela misericórdia, bicho. De onde essa mulher leu isso, cara? Outro já falou que o bicho Sama é a reencarnação de Francisco de Assis. Cara, da onde tiram essas coisas, meu? Inventam narrativas fantasiosas. E isso cada vez mais prejudica a obra divina. Pessoas despreparadas para a função que exerce. Né? O ministro tem uma missão sacerdotal, como um padre, pastor, é diferente. Mas para ele cumprir fielmente a sua missão, ele tem que saber respeitar na sua missão a sua função, que é dar vida para as pessoas, que é orientar corretamente, não é falar qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor aqui, o senhor Adilson vai dar aula de lambada aqui. Né? Aula de lambada aqui. O senhor Adilson dá. A partir de amanhã vai ter aula de lambada aqui com o senhor Adilson. Aí não vem ninguém. Aí vem a dona Diva. O senhor Cid quer fazer aula de lambada. Aí vem uma vez, vem outra, não quero mais. Porra, velho, não vou cancelar essas aulas aí, porque ninguém vem, pô. Não dá, não sei o que lá, não sei o que lá. É para que tu inventou? Compete a quem vai dar a aula motivar e criar situações para atrair as pessoas, não é? Então, já pensou se nós fôssemos desistir de tudo que nós já fizemos na arte de orei? Porque vem um, vem dois, vem 10, vem 20, vem 1000, e aí? Eu não me iludo mais com quantidade. É a maior ilusão que existe. É uma miragem. O segredo está na essência. Na essência das pessoas que chegam. Né? Então, se nós formos fazer alguma atividade, tem que aprofundar. Né? Eu posso fazer um culto para 100, para 1000, para 1 milhão. E faço o mesmo culto para uma pessoa. Não muda nada, cara. Como não muda? Não muda. Quando eu estou aqui em cima, dando palestra, ou aqui dando aula, eu não penso em... Eu não consigo pensar em nada. É como se fosse um bate-papo com uma pessoa. E as coisas vão sair de uma forma natural. Sem forçar.
Eu não preciso mostrar uma falsa cultura, uma falsa intelectualidade. Eu não preciso fazer nada disso, né? Eu não vou falar de assuntos que eu não domino, porque não é minha praia. Nós vamos marcar um dia aqui uma aula com o seu Sidney, com a Isabel e com o Leonel, sobre física quântica e Meixo-sama. Eu vou me meter? De jeito nenhum, você está ali quietinho, eu vou ouvir. Eu aprender, eu não sei, ué. Vou falar que eu sei? Pô, eu não sou tonto, né? Eu não sou tonto. Agora, o Leonel estuda para cacete, pesquisa, vai, faz um monte de coisa. A Isabel também, se você já tem um conhecimento. Então vai ser o quê? É como se fosse um grande bate-papo. E daí surgem grandes aprendizados. Porque fazer um paralelo de Meixo-sama com outras filosofias, com outras linhas científicas e tudo mais tal, tem que ter a manha, pô. Tem que ter a manha. Né? Então, é isso que nos move. Por isso que não precisa ficar preocupado, não, que o que é nosso será nosso. Quem está na luz vai continuar. Quem está nas trevas, se não subir, lá vai continuar. Aí eu achei um outro texto também, que também está em Spurgeon, né? Esse aqui eu nem sei nem porque eu imprimi ele. Eu nem li. Eu não sei porque eu imprimi. Agora já passou batido. Mas eu vou ler porque eu acho que deve ter alguma razão. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Está em Salmos. A omnisciência divina nunca apresenta qualquer descanso a uma mente perversa. Mas para um filho de Deus, esta representará sempre uma enorme fonte de consolo e conforto. Deus sempre está pensando em nós, nunca virando sua atenção máxima para longe de nenhum de nós, tendo-nos sempre diante de sua atenção. E será assim, mesmo que mais o desejamos, pois seria para nós coisa dramática demais existir um simples momento fora do raio de observação do nosso Criador. Seus pensamentos são sempre ternos, amorosos, sábios e prudentes, de longo alcance e olhando o futuro, e traz-nos sempre muitíssimos benefícios. Daí que nos seja sempre algo delicioso poder desfrutar dele, lembrando tudo quanto pensa sobre nós. O Senhor sempre despendeu seu tempo pensando em seu povo. Desde aí foi assegurada a salvação deles pelo pacto de toda a graça. Ele sempre pensa neles, e daí também nasce o desejo de todo o seu povo de perseverar até o fim, até que ele, pessoalmente, os possa trazer aos átrios do descanso eterno. Em todos os nossos caminhos, o olhar atento do nosso eterno guarda sempre será fixado em nós. Nunca estaremos afastados para além do alcance do olhar desse atento pastor. Em todas as nossas angústias, ele observa sobre nós com ternura ininterrupta, e nem uma pequena beliscadura lhe escapa. Em nossos muitos labores, ele segue de muito perto nossas fadigas e escreve em seus livros todas as lutas que possamos enfrentar como seus fiéis que somos. Esses muitos pensamentos de nosso Senhor cruzam conosco em todos os nossos caminhos e têm como penetrar até o mais fundo de toda a nossa alma. Nem um tecido, nem um nervo, nem uma válvula, nem um vaso sanguíneo de toda a nossa organização física lhe tem como ou por que escapar. Todas as coisas minúsculas de todo o nosso mundo pequenino têm contínua atenção por parte do nosso grandioso e onipotente Deus para sempre. Caro leitor, esse pensamento tem como lhe ser mais precioso ainda, né? Se for, prenda-se a ele. Nunca se deixe enganar por pensamentos levianos daqueles tolos filosóficos que pregam um Deus impessoal e falam mesmo de uma autoexistência em autopreservação. O Senhor vive e vive pensando em nós todos. Esta é uma verdade ímpar, preciosa demais para ser avaliada. Que nunca sejamos levianamente roubados dessa preciosidade em nós. As notícias de um homem honrado, quando chegam até nós, é sempre avaliada e colocada em alta estima e consideração, tanto que muitos que a possam receber acreditam nelas como se de uma grande fortuna se tratasse. Mas que doçura será para nós saber que o Rei dos Reis pensa em nós. Se o Senhor de fato assim pensa em nós, tudo está bem conosco e podemos nos começar a regozijar eternamente. Cabe na aula mesmo, sobre honestidade. Né? Então, assim,
Quando nós damos uma aula, damos uma palestra, muitas vezes não é o que nós pensamos, é o que tem que ser dito. Eu faço minhas palestras, mas pode reparar que eu leio e falo mais coisas ainda durante a palestra. E quando eu escrevo minhas palestras, eu só reviso ela, eu só leio ela 3 vezes. A primeira lida, a segunda para correção, e a terceira que eu reviso, e eu não vejo mais. Eu só vejo na hora do culto. E muitas vezes eu não lembro nada que eu escrevi. Nada. Então, se eu fizer uma palestra fria, sem vida, não me convence. Quando eu leio a palestra, eu tenho que sentir algo nela. Porque eu também vou estar ouvindo. Se a palestra não me toca, se a aula não me toca, não vai tocar em mim. Eu não faço uma palestra para as pessoas, eu faço para mim. Para aquilo que eu preciso ouvir. Só que muitas vezes você não consegue perceber na hora, só depois. Então, o conteúdo que vem é igual a palestra que eu postei hoje de 2009. Aceite e assuma a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros. Nunca esqueci essa palestra, essa frase. Aceite e assuma a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros. Você só vai conseguir tomar posse dos seus tesouros quando você assumir quem você é, entender a sua divindade, se elevar, falar assim, agora aquilo lá é meu, eu cheguei no nível. Ninguém vai pegar, porque está lá esperando você. É seu. Mas você só vai alcançar se você se elevar, aceitar quem você é, assumir sua divindade e tomar posse. Muitos vão passar perto, vão olhar, vão ver muita coisa e tal. Mas só você vai pegar. É igual rota de avião, né? Cada um tem a sua aerovia. Mas um grauzinho que muda, pode ter uma porrada, não pode ter? Né? Então, cada um de nós tem a sua aerovia espiritual. Mas quem que é o nosso controlador de voo? Somos nós mesmos. E quem nos guia? Deus Supremo. Se eu falhar por egoísmo, eu vou querer trombar com o outro, eu vou querer tomar o que é do outro. Vai morrer os dois. Não é? Então, eu não almejo nada do que é de ninguém, porque eu não preciso disso. Eu tenho que seguir a minha via, a minha estrada, o meu caminho, né? E nesse caminho que eu estou seguindo, que eu possa levar mais pessoas junto, porque é um caminho seguro. E ninguém vai bater em ninguém. Só se desviar, se quiser pegar um atalho, né? Então, esse não é o processo. Certo? Então amanhã é feriado, estaremos fechados. Sexta-feira abrimos normal. Sábado não tem culto. Semana que vem estaremos aí alegres e retumbantes, né? Boa missão a todos. Muito obrigado.